A inflação deu uma acelerada, é o maior índice para o mês em 17 anos. A informação, a respeito do mês de setembro, a informação vem do Rio de Janeiro com a Daniela Dias. A inflação do país registrou alta de 0,64% em setembro, principalmente por causa do aumento dos preços da gasolina, da soja e do arroz. Este é o maior resultado para o mês dos últimos 17 anos. Outros produtos que pesaram no bolso das famílias foram o tomate e o leite longa-vida. Por outro lado, os preços da cebola, da batata inglesa, do alho e das frutas tiveram queda. Após 4 meses consecutivos de deflação, o grupo vestuário apresentou alta, assim como de passagens aéreas. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. E a inflação para as famílias mais pobres, de 1 até 5 salários mínimos, foi a inflação mais representativa, subiu mais para quem é mais pobre, Zaidan. Lógico, né? É aquela história. Primeiro que a inflação real é sempre diferente da oficial, aqui no Brasil, né? Aliás, o censo do IBGE, Ronald, ele é importante, porque ele muda, inclusive, o que é expurgado e o que é considerado para o levantamento da inflação. Então, não faz sentido, por exemplo, hoje você considerar videocassete, correto? Não tem cabimento. Você considerar fita, esse tipo de coisa, já era. Então você vai mudando o que entra e o que sai daquela cesta. Mas mesmo assim, mesmo com as mudanças, na verdade você tem diferença entre uma cidade e outra. A inflação em São Paulo não é a mesma da inflação no Recife. A inflação no Rio de Janeiro é diferente da de Belo Horizonte, que é diferente da de Manaus. E mais, a inflação na cidade de São Paulo, ela é uma, por exemplo, na região mais rica, em relação à inflação para a população das regiões mais carentes, mais pobres, não é? Então, o cidadão pobre, ele sofre mais com essas altas de alimentos. Porque vamos lá. Óleo de soja, isso aqui é no mês passado, hein? Não é no ano. 27,54%. Arroz, 17,98%. Acumulam altas no ano, no caso do óleo de soja, de 51,3%. No caso de arroz, 40,69%. Juntos, mais do que a carne, que teve uma variação de 4,53%. Agora, é aquela história, o cidadão mais velho gasta mais com remédio, não é? Então eu pergunto para Gabriele, a Gabriele tá aí? Tá aqui. Tô aqui. Gabriele, você compra alguma coisa assim, todo mês, aquele negócio? Seja alimento, seja... Qualquer coisa, pode ser um cosmético, por exemplo? Qualquer coisa. Compro. Então, a variação não foi maior do que essa, que é oficial? Sim. Foi maior. Se você perguntar para os seus pais o quanto, se eles entrarem no supermercado hoje, com o mesmo dinheiro que eles entraram em janeiro, o quanto eles comprarão do que eles compravam em janeiro? Muito menos, né? Muito menos. O Ronald, que certamente faz compras. Opa! Né? Eu tenho certeza que no seu bolso a inflação é maior do que essa oficial. E cada um dos nossos ouvintes pode testemunhar isso, não é? Aliás, aquela brincadeira que eu fiz no mês passado, Zaidan, que o preço da mussarela estava incrível, hoje deu capa no UOL, estava na capa do UOL, que a mussarela ultrapassa o preço da alcatra, com um aumento substancial e muito acima do que se tinha verificado, junto com o aumento do leite e todos os derivados do leite. Ah, sim. E tinha mussarela sendo vendido aí a mais de R$40. Isso o quilo, mesmo. Não é? E às vezes você conseguia uma lá por 37. Mas então, isso tá mais barata, né? Não tô nem falando dessas de marca, ou que vieram do leite, sei lá, de que cabra, ou ou da vaca não sei de onde. Aquela que é a mais usada simples, né? No dia a dia, exatamente, no dia a dia, sem dúvida. Então, é um problema sério, não é? Porque ninguém come dinheiro. O dinheiro vale o que ele adquire, o que ele compra. Se o salário, muitas vezes não é reajustado nem pela inflação oficial, mas se ele é reajustado pela inflação oficial, ele, na verdade, valerá cada vez menos em relação à inflação real. Ou seja, o salário será, em termos reais, não em termos nominais. Em termos nominais, ele até tem um aumento pequeno, insignificante, mas tem. Em termos reais, ele vale menos.
o seu salário é menor do que era, porque ele compra menos, ele adquire menos. Não é? A inflação é um negócio terrível, é claro que o Brasil viveu números assim estratosféricos, não é? Então hoje a inflação é baixa para o padrão brasileiro, mas ela tem aumentado e é óbvio que o dólar, mesmo não havendo ambiente para crescimento da inflação, porque a demanda é reduzidíssima, os brasileiros estão consumindo muito menos do que consumiam há algum tempo, mas mesmo com a demanda reduzidíssima, o fato é que acaba havendo em determinado momento a necessidade de se jogar o aumento do custo da produção e da comercialização para o preço final. Não tem jeito. O industrial, ele segura até determinado ponto, depois não tem jeito, senão a atividade dele fica inviável, ele passa a ter prejuízo. O comerciante da mesma maneira, porque há os preços administrados, como eletricidade, por exemplo. Não é? O gás no Brasil é muito caro, a eletricidade no Brasil é muito cara, até porque tem muito imposto em cima, imposto estadual. Não é? Por exemplo, quando há necessidade de usar termoelétrica, isso é jogado para todos os consumidores, aquela história da bandeira vermelha. Então fica muito tempo sem chover, eles começam a ter menos energia vinda das hidrelétricas, passam a usar termoelétricas e aí é mais caro. Então isso é jogado na conta para o consumidor. Não é? E esse é o grande problema, porque mesmo não havendo ambiente propício para a volta da inflação, uma inflação preocupante, porque não há demanda, e a demanda reduzidíssima é que tem segurado a inflação. Eu me lembro dos ministros que batem no peito, né, dizendo, não, porque comigo a inflação, ministro da Economia, da Fazenda, etc. Na verdade, o que reduziu a inflação foi uma atividade econômica ruim, baixa, e que faz com que a inflação não cresça, porque não adianta subir preço, porque não está vendendo. Vai vender menos ainda se subir. Só que chega uma hora, o dólar, por exemplo, ele provoca uma pressão de custos na agricultura, e o agricultor não tem controle sobre isso, porque ele tem de usar defensivos, ele tem de usar fertilizantes. E isso está cada vez mais caro com a desvalorização do real em relação ao dólar. É a moeda que mais se desvalorizou num pacote de mais de 60 moedas. Então é claro que isso vai, lá na frente, em algum momento, isso vai chegar para o consumidor. E há também os oportunismos, o Ronald citou um ontem aqui. Uma única granja que não funcionava adequadamente, tem um problema lá, de uma morte de galinhas. E aí fica mais caro, porque você vai ter menos galinha fornecendo ovos, e o preço do ovo sobe. As outras, que não têm aquele mesmo problema, que não sofreram com a morte de galinhas, pegam carona e aí você tem um aumento de 10% no preço da bandeja de ovos lá que chega ao consumidor. Então há o oportunismo, mas há, claro, uma pressão de custos que muitas vezes o produtor não controla. Não controla, porque ele não tem como impedir a alta do dólar, a desvalorização do real. Né? E o fato é que quem vive de salário, ou vive de bico, ou vive de ganhos eventuais, sofre cada vez mais para comprar o essencial. Estamos falando do essencial. A inflação que é sentida na mesa, que é sentida na comida. E que, obviamente, por ser vital, é a mais grave. Né? Exato.